Olá a todas! Nós estamos aqui mais uma semana para levar até si mais conselhos práticos, objetivos, sabe? Mais dicas essenciais que lhe vão ajudar nessa sua responsabilidade como mãe. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Bem, quando a Bíblia fala de vara, de disciplina, não é necessariamente que você tem que pegar, sabe, uma vara, um cinto, sei lá, alguma coisa assim e ficar ali, sabe, de volta do seu filho, dizer, tens que ser assim, não podes ser assim, fizeste isso aqui de errado, toma, não, nada disso. Quando ela fala dessa vara, dessa disciplina, é para que você use precisamente a autoridade que existe em si. Você tem autoridade, mãe, para educar o seu filho, para ensinar o seu filho. E não precisa de ser propriamente a bater, a brigar, a gritar com o seu filho, sabe? Enervada, chegar ao ponto de se enervar, de se descontrolar e às vezes nem saber como é a forma como está a educá-lo, sabe? Eu já conheci mães assim, infelizmente, que com determinada situação ela se descontrola totalmente e acaba por fazer ao filho aquilo que nem ela mesma queria fazer. É isso mesmo, nem ela queria tomar certas atitudes, mas ela toma no meio daquele nervosismo, no meio daquele stress todo, ela fica descontrolada e acaba por descontar tudo em cima da criança. Bem, não é assim. Você tem que estar atento ao seu filho, você tem que ensinar o seu filho, você tem que saber conversar com ele. Você tem que ter momentos na sua vida em que você se senta com o seu filho e diz assim: filho, a mãe não gostou do que tu fizeste hoje. Tu fizeste isto, e eu não gostei, não está certo. A mãe gostava que tivesses agido assim. Isso é que está correto, sabe? Porque às vezes se enfrenta problemas no dia a dia e depois descarrega tudo em cima do seu filho. E não pode ser assim. Você está a educar uma criança. Uma criança hoje que amanhã será um homem, será uma mulher. Que tipo de homem, que tipo de mulher você está a preparar para amanhã, sabe? Muitas vezes eu faço essa pergunta para mim mesma. Que tipo de homem eu estou a preparar para o dia da manhã? A gente precisa de pensar nisso. Você precisa de pensar nisso, minha amiga, sabe? Você precisa de pensar e de aproveitar esse tempo que você tem. De repente, sabe, o seu filho, por exemplo, meu filho hoje está com 9 anos. Bem, daqui a 9 anos ele estará com 18 anos. Já é um homem, já vai ter, quem sabe até mesmo, a sua independência. E eu, durante esses 9 anos, às vezes, se eu não quiser pagar o preço do sacrifício para o ensinar, para parar, para o ajudar, sabe o que vai acontecer? Eu depois vou ter uma vida inteira cheia de dores de cabeça. Enquanto que se a gente sacrifica de repente agora 10 anos, de repente 12 anos, 15 anos, sei lá. Sacrifica ali pelo seu filho, para lhe ensinar, para lhe ajudar, para lhe orientar. Lá na frente você vai ter a recompensa de tudo isso que você fez em favor do seu filho. Se você o agride fisicamente, verbalmente, você está sempre a agredi-lo, você está sempre a sentir com que ele, você está sempre a fazer com que ele seja rejeitado, com que ele se sinta, não é que ele seja, mas com que ele se sinta rejeitado, sabe? Às vezes o seu filho vem para falar consigo, para lhe dizer alguma coisa, e você não quer ser incomodada por seu filho, você nunca tem paciência para ser incomodada por ele. Você precisa estar atenta a essas situações para que isso não aconteça, né? Para que você lhe dê essa atenção. Por exemplo, ele está a passar por um problema na escola, deve ser você, mãe. Você deve ser a primeira a saber desse problema que está na escola. Às vezes você vê o seu filho vir mais triste da escola, vem mais parado. Você deve olhar no rosto, nos olhos do seu filho e perceber quando ele está triste. Quando ele precisa de uma palavra, quando ele precisa que você pare e pergunte: filho, passou-se alguma coisa? Estás triste? Alguma coisa te deixou triste? Você deve se aperceber desses sinais que o seu filho lhe dá, porque ele lhe dá sinais. Então você só tem que estar atento, você tem que ter ouvidos para ouvir, olhos para ver.
porque os sinais estão à vista. Se você tiver sempre boas palavras para dar para o seu filho, sabe? Palavras positivas, palavras de autoconfiança para ele próprio, de autoestima para ele próprio, ele vai sempre reconhecer em si uma amiga. Vai sempre reconhecer em si a pessoa que lhe pode ajudar quando ele estiver a passar por esse momento mais difícil. E por isso mesmo você tem que estar atento e dar essa atenção para ele, né? Para que você seja esse grande exemplo na vida dele. Ele vai crescer, ele vai ter sempre você como um exemplo, como alguém em quem ele se vai espelhar. De repente pode ser até um menino, pode ser até um rapaz, mas ele vai ter sempre ali guardado dentro dele os bons exemplos da sua mãe. Para o seu futuro, até mesmo quando ele tiver a vida dele, tiver que escolher a sua esposa, ele vai ter sempre aquela referência, a minha mãe, né? Mas para isso você tem que trabalhar para que isso aconteça. Você tem que usar a autoridade que Deus lhe deu como mãe para abençoar o seu filho e não para que ele se sinta rejeitado, para que ele se sinta um nada, né? Eu ouvi até a história de um menino, enquanto ele estava na fila do supermercado, sabe? E vinha as pessoas, e só porque era uma criança que estava ali na fila do supermercado, as pessoas passavam à frente daquela criança, sabe? Não respeitavam aquela criança. E você, mãe, que me assiste nesse momento, você não deve deixar jamais que faltem ao respeito ao seu filho. Ele tem que sentir, sabe? Ele tem que saber que tem ali uma mãe que o protege, que não deixa que ninguém lhe falte ao respeito. Ele tem que se sentir valorizado dentro dele. Então, se você às vezes vê que há alguém, em algum momento, em alguma situação, sabe, que não respeita o seu filho, porque talvez é uma criança e porque a pessoa ignora o facto de ele ser uma criança ou ignora, não deixe que isso aconteça. Faça o seu filho sentir que ele é valorizado, que ele é importante na sua vida, é importante na sociedade, né? Quando você vê que surge uma situação dessas e ele foi desrespeitado de repente numa situação, você deve ensinar o seu filho a orar até mesmo por essa pessoa que o desrespeitou. E ensiná-lo que as pessoas hoje em dia, elas vivem num mundo egoísta, que elas só pensam nelas próprias, só estão preocupadas com elas próprias. Então, nós temos que fazer essa diferença. E elas são assim muitas das vezes, sabe porquê? Porque elas são infelizes, porque elas não estão bem com elas próprias. E como ela não está bem dentro dela, com ela própria, ela acaba por pôr isso para fora. Então, o que nós temos que fazer por pessoas assim, que não respeitam, que são ingratas, que maltratam às vezes a criança, o que nós temos que fazer por elas, sabe? É orar. De repente essa pessoa está a passar por um problema que não é capaz de expor para ninguém, não é capaz de ir lá resolvê-lo, mas é capaz de, porque ali é uma criança, é capaz de se vingar, de colocar todo aquele stress, todo aquele nervoso para fora e precisamente em cima de uma criança que é inocente. Então, fica aqui mais um vídeo com mais algumas dicas que você deve pensar, deve analisar, sabe? E deve, sobretudo, colocar em prática. Veja na sua vida, veja em que situações, em que circunstâncias você pode aplicar essas dicas que nós vamos dando, esses conselhos que nós estamos a dar. Veja como você pode aplicar e aplique-os, porque você aplicando aquilo que nós estamos a falar, coisas simples, básicas, de repente para algumas pessoas, mas de repente para si que nos assiste, é algo novo, ou existe no meio de tudo isso algo novo que com certeza lhe vai ajudar, se você então colocar em prática. Nós voltamos para a semana aqui com mais um vídeo. Até lá!